Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 11ª aula de Programação Web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a respeito de rótulos, onde aprendemos que eles são fundamentais para informar aos usuários quais dados devem ser preenchidos. Nós vimos também os placeholders, que servem para dar dicas, exemplos do conteúdo que desejamos em cada caixa de entrada. Vimos também o botão de Submit, que envia os dados do formulário para o web server. E vimos também as caixas de entrada específicas, onde vimos as caixas de busca. Hoje iremos dar continuidade do nosso estudo através das caixas de entrada específicas. Só que no caso da aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo através das caixas de e-mail, telefone e URL. Porque no HTML5 foram definidas caixas de entrada para eles, certo? No caso, seria uma caixa de entrada para e-mail, telefone e URL. Então, essas caixas são adicionadas com o elemento input e ele possui um valor de atributo type, que deve ser e-mail, tel e URL, que são usados para e-mail, telefone e URL, respectivamente. E aqui nós temos uma ilustração do código em HTML, do e-mail, telefone e URL. Certo? Então, aqui no exemplo, nós temos que a configuração do teclado do celular ou tablet pode ser alterada de acordo com o tipo de caixa de entrada. Ou seja, nas caixas de e-mail, o caractere @ pode ser adicionado ao teclado. Nas caixas de telefone, o teclado não precisa ter letras do alfabeto. E nas caixas de URL, teclas especiais como .com e www podem ser adicionadas ao teclado. E aqui nós temos uma figura que representa as caixas de e-mail, telefone e URL. Então, diversos tipos de caixa de entrada para coletar data e hora foram adicionados no HTML5, certo? Porque agora nós vamos estudar as caixas de data e hora. Então, todas essas caixas são adicionadas com o elemento input e o valor do atributo type deste elemento assumirá um dos valores listados a seguir. E quais são esses valores? O primeiro deles é date, que é usado para coletar data sem o fuso horário. No caso dessa data, seria o dia, mês e ano. Temos também o datetime, que é usado para coletar data, no caso, dia, mês e ano. E aqui nós temos o diferencial que ele também coleta a hora. No caso, é a hora, minuto, segundo e fração de segundo, e com o seu fuso horário. Tem também o datetime local, que coleta a data, no caso dia, mês e ano, e a hora, hora, minuto, segundo e fração de segundo, só que aqui é sem o fuso horário. Temos também o month, utilizado para coletar data composta por mês e ano sem fuso horário. E o time, que é usado para coletar hora, no caso aqui seria hora, minuto, segundo e fração de segundo, sem o fuso horário. E temos, por fim, o week, que é usado para coletar data composta por semana e ano sem fuso horário. Então, a criação desses componentes permite que o navegador melhore a usabilidade das páginas web. A forma de exibição das caixas de datas e horas pode facilitar o processo de preenchimento dos formulários, certo? E os navegadores podem exibir componentes de diferentes formas, que vai de acordo com qual dispositivo que o usuário está usando, que pode ser um computador, celular ou tablet. Certo? E aqui nós temos um exemplo de como é que esses dados seriam inseridos no documento HTML. E aqui é como vai ser apresentado no seu navegador, certo? Essa figura aqui, ela representa o date e o datetime local. Já essa aqui, ela apresenta o week e o month. E aqui, essa figura aqui é o que vai ser exibido no seu navegador e ela apresenta o time, certo? E temos também caixas de senhas.
No caso, essas senhas devem ser coletadas com caixas específicas para esse tipo de informação, porque para adicionar uma caixa de senha no formulário, deve-se utilizar o elemento input com valor password para o atributo type. E normalmente os navegadores utilizam símbolos como asterisco ou o círculo para omitir o conteúdo das caixas de senha, por motivo de segurança. Então, como isso seria feito no HTML? Desta forma aqui, certo? Aqui o type vai receber password e vai ser exibido desta forma no seu navegador. E temos também caixas de texto longo, que para coletar um texto com várias linhas, podemos utilizar o elemento teste-área. A quantidade de linhas de um teste-área é definida pelo atributo rows e a quantidade de colunas é definida pelo atributo columns. E o elemento teste-área possui o atributo name, que funciona como elemento input, certo? E aqui nós temos uma ilustração do código HTML, onde nós temos aqui 5 para rows e 50 para columns. Então, podemos definir o limite de caracteres que podem ser inseridos no conteúdo do elemento teste-área através do atributo maxLength, que é este atributo aqui, ó. No caso aqui do exemplo, foi definido para ser 140. E aqui é como seria apresentado no seu navegador. No caso, é o que o usuário teria acesso. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós damos continuidade à caixa de entrada específica, certo? No caso, nós iniciamos hoje pelas caixas de e-mail, telefone, URL. Vimos também as caixas de data e hora, caixas de senha. Vimos que nessas caixas de senha, geralmente o navegador utiliza símbolos como asterisco ou círculos para omitir o conteúdo da caixa de senha. Vimos também as caixas de texto longo, que servem para coletar um texto com várias linhas, podendo utilizar o elemento text-área. E aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.